Olá, eu me chamo Samantha e hoje nós iremos apresentar um trabalho referente à disciplina de ferrovias, com o tema Operação Ferroviária. Esse grupo ele é composto pelas discentes Cássia, Luciana Rosa, Luciana Silvino e por mim, Samantha. Falando agora da introdução. A operação ferroviária, ela diz respeito à operação de trens pela ferrovia, tanto em circulação como em pátios ferroviários, a fim de atender a um fluxo de transporte. O fluxo de transporte, ele corresponde ao transporte contratado por um cliente de um certo volume de carga de sua origem até o seu destino. Então, geralmente são cargas a granel que são transportadas através das ferrovias. Uma ferrovia ela é dividida classicamente em três grandes áreas, que são a via permanente, o material rodante e a sinalização ou telecomunicação. Essas áreas elas podem ser vistas como as engrenagens que movem a ferrovia. Portanto, a principal função de operação é ter um olhar sistêmico sobre toda a ferrovia, com foco em utilizar todos os seus recursos, transportar o maior volume de carga possível, atendendo ao fluxo dos transportes contratados. Bem, tratando sobre a taxonomia da operação ferroviária, pode-se dizer que a operação ferroviária pode ser dividida em dois tipos: a circulação de trens e pátios e terminais. A circulação de trens ela vai se referir à viagem do trem ao longo da via permanente, desde o momento que ele sai de um pátio ferroviário até chegar no outro pátio ferroviário. A operação de pátios e terminais ela envolve o processo de transformação, o desmembramento dos trens, o carregamento, o descarregamento das cargas transportadas dentro dos pátios e o dos terminais ferroviários. Quanto à seção do movimento. Para que a circulação de trens ela se faça com toda a segurança e com uma produtividade satisfatória em uma rede ferroviária, ela tem que obedecer a um conjunto de regras a ser controlado por um órgão regional ou central. Esse órgão se chama seção do movimento e em muitas redes, em redes muito extensas, existem várias seções do movimento que abrangem os trechos determinados. Para um melhor controle, elas subordinam-se essas seções à seção central de movimento, que controla o trabalho destas e promove o equilíbrio do material rodante necessário ao transporte nas diversas regiões de ferrovia. Os órgãos do movimento eles fazem o controle da circulação dos trens, baseado nas regras que são fixadas, geralmente pelas instruções sobre o movimento de trens existente em cada ferrovia. Nos casos omissos, nas instruções vai caber a seção do movimento, a decisão sobre a providência a tomar, sempre com o objetivo de fazer a circulação com o máximo de segurança e rapidez. As instruções sobre o serviço de movimento vão fixar as modalidades de licenciamento de trem, cruzamentos, numeração de trens, preferência dos mesmos, obediência aos horários, circulação dos trens de serviço, a sinalização a ser obedecida nas diversas circunstâncias da circulação de trens. Nos slides nós trouxemos alguns exemplos. Ao tratar de terminal rodoviário, apesar de ser definido como um tipo de pátio, ele se apresenta geralmente nos pontos finais, ou retorno das ferrovias, nos extremos, no caso. No caso de ferrovia em carrossel. E ele pode ser utilizado como início e fim de uma rota, pois esses pontos geralmente são locais de carga e descarga. Bem, todo terminal deverá estar preparado para carregar e descarregar os granéis sólidos. Os terminais eles possuem instalações de carga e descarga, e existem três modelos: a praia terminal, os silos de carregamento e muros de carregamento. A praia terminal é um tipo mais arcaico e natural de carregamento, através do qual empilhadeiras e pás mecânicas fazem o carregamento da composição parada. Já os muros de carregamento, as pás mecânicas ficam em um muro e uma área acima dos vagões, que facilita o carregamento por cima. Nos silos, permite-se que, através do efeito da gravidade, seja lançado grandes volumes padrões de carga na parte superior do vagão, através do silo, logicamente. Já para descarga, são utilizadas as seguintes instalações:
o virador de vagões, car dumping, os elevados e as moegas ferroviárias. Também tem as praias dos terminais. Existem dois modos de integração entre duas ferrovias. Nós temos o tráfego mútuo e o direito de passagem. Então, pensando inicialmente em uma carga que será transportada da ferrovia 1 até a ferrovia 2, a gente tem a seguinte situação. No tráfego mútuo, que é esse primeiro caso, a ferrovia 1 ela vai entregar os seus vagões sem tração para a ferrovia 2. E esta vai colocar a tração com o maquinista para circular o trem. Ou seja, nesse primeiro caso, que é o tráfego mútuo, os vagões da ferrovia 1 eles são entregues para a ferrovia 2 e essa vai ser responsável pelo transporte, que é a tração, e pelo maquinista. Já no segundo caso, que é o direito de passagem, a ferrovia 1 ela vai entrar com seus vagões e com a sua tração na via permanente da ferrovia 2. Então, ela vai obedecer assim ao sistema de sinalização e o licenciamento da ferrovia 2, com o seu próprio maquinista. Então, no caso do direito de passagem, o vagão vai entrar, juntamente com a sua tração, com o seu maquinista, na via permanente da ferrovia 2. Falando agora sobre o centro de controle operacional, as ferrovias modernas, elas adotam o esquema de manter um único escritório centralizado para o controle da operação ferroviária. Então, nesse local, todas as informações da via permanente, do material rodante, circulando, em pátio ou em oficina, as manutenções programadas da via permanente, a escala de equipagem e os demais dados relevantes da ferrovia, eles devem ser centralizados nessa central de controle operacional. Bom, vamos tratar um pouquinho dos sistemas de tração. Os sistemas de tração podem ser um motor a diesel, turbina a gás, a vapor, motor termonuclear. Nós temos a tração elétrica. A tração elétrica é como se fosse uma variação, um tipo. É um sistema de tração em que o veículo, no caso um veículo trator, ele é uma locomotiva, um carro motor, um trolebus. Ele obtém um esforço mecânico necessário para deslocar os trens, por intermédio de motores elétricos instalados no seu interior ou alimentados por fontes externas. Essa alimentação proveniente de fontes externas constitui a característica que diferencia a tração elétrica. No caso, sistemas que igualmente se utilizam de motores elétricos, como a tração diesel-elétrica, próprios geradores elétricos acoplados ao motor térmico, no caso que nós já falamos, diesel, turbina, gás, etc. E nós temos também os trolebus, que são veículos automotores usados para transportes urbanos de passageiros que utilizam uma corrente em tensões que variam ali de 500 a 750 volts. Nós temos também os carros motores, que são usados no tráfego ferroviário, e as locomotivas. As locomotivas constituem os principais tratores ferroviários. Rebocam trens, cargas, passageiros e etc. A estrutura ferroviária ela é formada por uma série de subestruturas, como a via férrea, infraestrutura, superestrutura, plataformas, vias permanentes e pátio ferroviário, que veremos aqui, entre outras. E todas essas partes elas são fundamentais para que os processos planejados para as ferrovias sejam bem executados, seguindo os mecanismos de logística estabelecidos. A superestrutura ferroviária, por exemplo, é a região superior da via responsável por suportar de forma direta os esforços exercidos pelos veículos e transmiti-los à infraestrutura, possibilitando dessa forma que os trens se movimentem com segurança. Já as plataformas, vias e pátios ferroviários são espaços logísticos importantes para o funcionamento dessa engrenagem. Pátio ferroviário é uma área de operação que tem diversas funções, como, por exemplo, a formação de trens, a operação de carga, operação de descarga, estacionamento e oficina do material rodante. O local deve ser preferencialmente plano, com o objetivo de facilitar a tração dos vagões e dos carros,
e sua principal função é a formação das composições para circulação. E para cada tipo de vagão ou produto são necessários equipamentos e operações próprias, caracterizando, digamos assim, dessa forma, um processo demorado e que exige um know-how por parte da empresa responsável por essa atividade. A composição do pátio ferroviário é montada para que ele suporte todas as ações necessárias para esse espaço e são essencialmente um bom projeto com adequada funcionalidade, um pátio de triagem e terminais de carga que devem ser devidamente equipados para permitir a maior rapidez, tanto no carregamento quanto descarga das mercadorias. Isso porque as estatísticas têm indicado uma permanência dos vagões em pátios e terminais de aproximadamente 70%. E somente 30% em circulação. Um terminal eficiente ele deve contar com guindastes, pórticos, empilhadeiras para a movimentação das cargas, além de silos para carregamento rápido, e os acessos rodoviários devem também ser bem planejados e pavimentados. Tem que contar com uma iluminação perfeita para permitir o trabalho noturno, sinalização e um bom sistema de comunicação. Vale lembrar ainda que a principal estrutura de um pátio ferroviário é o AMV, aparelho de mudança de via, que possibilita as manobras dos trens, sendo um conjunto de uma variedade de acessórios, máquinas e outros tipos de componentes. E o AMV possibilita ainda que o material circulante consiga transitar de uma linha para outra. Existem diversos tipos de pátio ferroviário e eles são dimensionados seguindo determinados parâmetros de projeto, de acordo com o tráfego previsto em função do volume de transporte para o horizonte de projeto. Dessa maneira, os tipos, de pátio ferroviário eles podem ser classificados em pátio de manobra, pátio de manutenção, pátio de interação, pátio de triagem e terminais ferroviários. O pátio de manobra, de manutenção e terminais ferroviários são os mais comuns e mais utilizados pelas malhas ferroviárias nacionais. Os trens e as vias férreas são uma estrutura bastante robusta e, como estão em constante movimentação, o desgaste acontece em ambas as estruturas. E para garantir o funcionamento dos trens em sua máxima qualidade e segurança, por exemplo, o pátio de manutenção existe para que seja realizada a manutenção necessária do trem durante o percurso do mesmo. Apesar do terminal ferroviário se enquadrar na categoria de pátio ferroviário, existe diferença entre eles. É importante entender que ambos os espaços possuem algumas funcionalidades e até se assemelham com a possibilidade de carregamento e descarregamento de cargas. No entanto, a diferença principal está no local em que ambos são montados. Como os pátios podem ser utilizados para mudança de rotas e direção dos trens, é comum serem montados no meio do percurso de uma linha férrea. No entanto, os terminais ferroviários costumam e é até preferível que sejam montados nos destinos das linhas, seja no começo ou no final do trajeto. Como o principal objetivo de um terminal é justamente finalizar o trajeto, é fundamental explorar essa preferência. Dessa maneira, quando o trem efetua sua viagem, existe um terminal posicionado para que os trens possam ser descarregados e as cargas sigam viagem nos caminhões ou nas embarcações hidroviárias. Para concluir, devemos ressaltar que o presente trabalho ele tratou do conceito de operações ferroviárias, que é a respeito a operação de trens pela ferrovia em circulação e em pátios ferroviários, a fim de atender um determinado fluxo de transporte. No caso, ele é contratado por um cliente de certo volume de carga e de uma origem para um destino. A sua divisão pode ser em 3 grandes áreas: via permanente, via rodante, sinalização e telecomunicação. E a preocupação de preservar o máximo de ativos da rodovia, prestando um serviço de segurança para todos os colaboradores e protegendo o meio ambiente. Já na circulação de trens, foi tratado de tópicos destacando a importância de obedecer a um conjunto de regras e ser controlado por um órgão regional ou central chamado seção do movimento, que controla o trabalho destas e promove um equilíbrio do material rodante necessário aos transportes nas diversas regiões da rodovia. Quanto à integração de ferrovias, observou-se os modos de integração entre duas ferrovias, aprofundando, logicamente, nas situações de intercâmbio com ferrovias e cenários que poderão ocorrer, como, por exemplo, o tráfego mútuo e o direito de passagem. Nós tratamos também do sistema de tração e a classificação das locomotivas, que pode ser por tração motor, térmico, tração elétrica, de trolleybus e carros motores, destacando as locomotivas como os principais tratores ferroviários de carga ou de passageiro.
Falamos também da estrutura ferroviária, formada por suas subestruturas, a via férrea, infraestrutura, superestrutura, plataforma, via permanente, pátio férreo, e observamos a composição do pátio férreo para melhor funcionalidade e os principais tipos, como o pátio de manobra, que é o mais comum, o pátio de manutenção, o pátio de interação, o pátio de triagem e os terminais rodoviários. Diferenciamos também o pátio ferroviário e terminal, cuja diferença principal está no local em que ambos são montados. Os pátios podem ser utilizados para mudança de rota e direção de trens. Sendo esse tipo de pátio mais comum, eles podem ser montados no meio do percurso de uma linha férrea. Já os terminais ferroviários costumam, e até preferível, que sejam montados no destino da linha férrea. Em oportuno, nós não podemos deixar de ressaltar a importância da nossa pesquisa, que foi apresentada e buscou-se entender a operação férrea e sua estrutura, assegurando, logicamente, a ampliação do conhecimento que é indispensável para a nossa turma de engenharia. Chegamos ao final e eu agradeço pela sua atenção. Obrigada!